angústia, nos momentos de dificuldade. Está aqui a irmã Roberta que passou comigo, momentos onde nós entendíamos que não ia conseguir, mas o Senhor esteve sempre conosco. Teve momentos que Ele me escondeu, como eu estou dizendo, outros momentos Ele me ajudou a passar pela tempestade. Eu sei, irmãos, a autoridade que Deus me deu, por isso que eu não posso mudar o foco do Evangelho, não posso mudar o sistema de pregação, de ensino desta palavra, porque há alguém acima de mim que me chamou para isso, há alguém que me vocacionou para isso e me preparou e disse: você não pode arredar a mensagem que eu coloquei no teu coração, não pode mudar, você não pode deixar de fazer defesa do Evangelho, a mensagem que eu colocar nos teus lábios tem que ser pregada, para que as pessoas ouçam. Alguém precisa pregar esse tipo de mensagem. Eu te chamei para isso, faça isso, e eu vou me responsabilizar pela tua vida. É por isso que eu ainda continuo fazendo esta obra, por isso que eu ainda estou em Colina, por isso que eu ainda abro esta palavra e leio ela e estudo, porque eu sei que a minha autoridade vem de Cristo. Glória a Deus. Observe, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos suficientes por nós mesmos, para pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Olha aqui, a capacidade de pregar o Evangelho não é nossa. A capacidade de interpretar um texto aqui da Bíblia não pode ser da nossa mente, ela tem que vir dele, do Espírito Santo. A autoridade de pregação do Evangelho, irmãos, ela tem que estar totalmente pautada em Deus, ela precisa vir dele, sempre, mesmo que haja rejeição. Se você tiver convicção, irmãos, se Deus te usar para pregar na rua para alguém, mesmo que você seja rejeitado, fale com autoridade, fale aquilo que Deus colocar no teu coração, ainda que aquela pessoa vire as costas para você, ainda que ele não queira falar com você mais, ainda que ele seja da tua família, ainda que ele seja alguém que você conhece e tem apreço por ele, não negocie o que está nesta palavra, diga o que está aqui sem medo, porque Deus te sustentará. Olha aqui, Paulo está dizendo: eu não sou suficiente, não vem de mim, não é do meu intelecto. Versículo 6: o qual também nos fez capazes, olha quem fez? Deus, de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo com isso daqui? Ele agora está entrando num campo aqui muito perigoso. Ele está citando o capítulo 34 do Êxodo, e ele agora está entrando num campo perigoso, porque ele agora, diante dos judeus, ele está dizendo o seguinte: olha, o meu ministério é superior ao ministério de Moisés. Isso aqui é muito perigoso, irmãos. Quando ele diz isso, ele está assumindo uma responsabilidade muito grande, porque ele está falando de tábuas de pedra, é o decálogo, e ele está dizendo, não é escrito em tábuas de pedra, mas do coração. E ele está dizendo assim, por quê? Porque o Espírito Santo é maior do que tinta. Ele cita tinta também um pouco anteriormente. Não é tinta. Agora, não é tábuas de pedra. O Espírito Santo é maior do que a tinta, do que a pena. O Espírito Santo é maior do que as tábuas de pedra, ele está dizendo. A mensagem que eu prego não é aquela mensagem da lei. A letra aqui é o seguinte: muita gente se engana nesse texto aqui. E eles dizem assim, não pode estudar a Bíblia, porque a letra mata, o Espírito vivifica. A letra que mata aqui não é o estudo sistemático das Escrituras ou da teologia. A letra que mata aqui é a lei de Moisés, porque a lei não era suficiente para salvar ninguém. A pessoa morria, não era suficiente. Mas a mensagem do Novo Testamento, o Novo Testamento, a nova aliança, que é chamada em hebraico Brit Hadashah, né? Nova aliança, é suficiente, porque o Espírito Santo é maior do que a tinta, o Espírito Santo é maior do que as pedras. Agora a mensagem ela é gravada no coração, e essa mensagem, quando ela é gravada no coração, ela não pode ser apagada, porque a mensagem gravada no coração,
ela está intrínseco, a não ser que eu queira arrancar e jogá-la fora, mas quando ela é gravada no meu coração, eu estou seguro com Cristo, e a minha esperança de salvação, ela é clara, porque o que salvava no Antigo Testamento não era a lei, o que salvava era a graça também, embora essa graça fosse tipológica, mas quando eles ofereciam aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, eles tinham fé para oferecer, e pela fé eles eram salvos, pela graça, não pela lei. Paulo agora está falando sobre o ministério de Moisés. Isso aqui, irmãos, era uma afronta para os judeus, porque os irmãos sabem que eles são fundamentados em Moisés e nos profetas, na lei, mas Paulo agora ele está tendo autoridade. Agora, quando chega no capítulo, quando chega um pouco mais adiante, se você perceber, acompanhe comigo no versículo 4 ao 6, aliás, versículo 7, mas se a ministração da morte, escrita em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Opa, espera um pouquinho aí, o que Paulo falou? Que a glória, os irmãos sabem do que ele está falando, né? Quando ele sobe no monte, Moisés sobe no monte, ele está citando o Êxodo, e ele recebe as tábuas, que ele desce do monte, o rosto dele estava brilhando, eles não podiam contemplar, e eles precisaram colocar um véu, eles colocam o véu, porque eles não podiam ver a face dele. Mas olha o que Paulo traz, um detalhe que não está no Antigo Testamento, irmã Roberta. Ele diz que aquela glória que estava no rosto de Moisés, ela ia dia após dia diminuindo. Está escrito aqui, ó. Olha que coisa interessante. Isso não está no Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo, ó, ela estava diminuindo dia após dia. Agora, o ministério que eu recebi, ele não diminui, ele não acaba, ele avança, porque é o Espírito Santo. Ele vai cada vez mais me aprimorando, e eu vou pregando, e eu tenho autoridade, ele dizia. E mais uma vez aqui ele está fazendo uma ressalva também, para eles não pensarem que ele está se elogiando. Paulo está agora fazendo uma ressalva. Irmãos, ele está mencionando o Êxodo 34, né? Eu quero chegar aqui no último ponto agora, para os irmãos perceberem o que é um homem chamado por Deus, que realmente foi vocacionado, e que se dispõe a pregar em qualquer ambiente. Corinto não era fácil, Corinto tinha ali uma idolatria terrível, escolas de filosofia, né? Vários tipos de pensamento, mas Paulo, ele não se acovardava. Nós não podemos nos acovardar aqui nessa cidade de Colina, irmãos, ainda que nós soframos rejeição. Vocês têm medo de sofrer rejeição aqui da sociedade de Colina? Eu não tenho nenhum medo de sofrer rejeição dessa sociedade aqui, até porque nós não somos daqui, o nosso reino não é daqui de Colina. De onde você é? Ah, eu sou de Colina, eu sou nascido, criado e vou morrer aqui em Colina. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos de outra pátria, a nossa pátria é celestial, o reino de Deus não é aqui, nós somos peregrinos, nós somos aqui forasteiros, nautas. Sabe o que é um nauta? É alguém que está longe da sua pátria. Tem gente que fala assim, ó, eu tenho sangue de nordestino, mas nós não estamos aqui permanente, nós temos o sangue de Jesus que corre na nossa veia, corre em nós, o sangue que nos purificou. Então, irmãos, não importa o nível de rejeição que nós tivermos aqui, o importante é ter o nosso nome escrito no livro da vida, fazer parte do reino de Deus, e um dia estar para sempre diante do Senhor, e Ele dizer para nós, você não se acovardou, você falou a minha palavra, aonde você estivesse. Ele disse que nós não devemos temer, porque se nós estiver diante dos tribunais, onde quer que esteja, Ele colocará as palavras na minha boca. E quando Ele chama o profeta Jeremias no capítulo 1, e ele diz, Senhor, mas eu sou uma criança, e ele diz assim, não diga que tu és uma criança, porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu já te chamei, e te levantei como profeta para as nações. Fale a minha palavra, eu colocarei a palavra que você deve falar nos teus lábios. Não se acovarde, não arrede, não tenha medo, não fique com medo de falar aquilo que Deus colocar no teu coração. Fale aquilo que a palavra de Deus revela para você, e deixe que Deus faz aquilo que precisa fazer.
Nós não vamos salvar ninguém, irmãos. Não é a nossa missão trazer ninguém aqui para a igreja na marra. Quem salva é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca nele e aciona a graça preveniente. É o Espírito Santo que faz a ponte do homem, o elo perdido, o elo de ligação entre a queda, a depravação total e o livre-arbítrio. É o Espírito Santo. Nós só temos que falar, pregar, só isso. Como diz Paulo lá em Romanos, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas como anunciarão se não forem enviados? E como crerão, né, se não ouvirem? Como ouvirão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós não podemos, irmão, nos acovardar, ficar com medo. Não, se eu falar isso, a pessoa não vai voltar mais. Não vai. Eu fui visitar uma mulher um dia aqui, acho que a senhora estava junto, irmã Maria Amélia, e a mulher falou para mim assim: todas as religiões são boas, todo o caminho leva a Deus. E na hora eu poderia até ter ficado quieto, mas eu disse para ela: senhora, eu poderia ficar quieto, mas na hora o coração já começou, e eu disse para ela: a senhora está enganada. Se a senhora pegar um carro aqui e for para São Paulo, a senhora pode pegar qualquer estrada. A senhora chega lá? Ela disse: não. Assim é o reino de Deus. Eu disse para ela: não é assim, não é qualquer caminho. Ela não veio aqui, irmãos, mas ela ouviu o que ela precisava ouvir. Estou terminando. Observe comigo, vamos ler um texto, 2 Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 18, que aqui é o final. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mais uma vez, ele se coloca na frente de Moisés, não como Moisés. Olha o que ele está dizendo para os judeus. Eles poderiam dizer assim: esse homem está se sentindo, né? Próximo versículo: mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Antigo Testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, Moisés é o Antigo Testamento, o véu está sobre o coração deles. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: sabe por que eles me rejeitam? Sabe por que eles rejeitam a mensagem do Evangelho? Está falando dos judeus. Porque aquele véu que estava no rosto de Moisés, quando ele desceu do monte, até hoje, quando eles lêem o Antigo Testamento, o que ele está querendo dizer com isso? O diabo não para de trabalhar, irmãos, viu? Constantemente ele está trabalhando, é o serviço dele, e a igreja não pode parar. Então ele está dizendo aqui, para terminar, todas as vezes que eles lêem o Antigo Testamento, aquele véu que estava no rosto dele, de Moisés, vem no coração deles. Para quê? Para que eles não enxerguem que Jesus é o Messias. Eles lêem os textos sobre Jesus, eles veem que Jesus nasceu em Belém, eles viram os sinais que Jesus fez, eles lêem o que Isaías falou sobre Jesus, ele lê os que os outros profetas falaram, Zacarias, mas eles não conseguem ver, porque o véu está no coração deles. Então Paulo está dizendo: sabe por que eu sou rejeitado? Porque há um véu no coração deles, e esse véu endureceu em parte, porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que nós só entramos no processo da salvação, porque os judeus rejeitaram Jesus. Isso já era um plano de Deus, antes da fundação do mundo. Ao rejeitarem Jesus, porque Jesus veio para eles, nós ganhamos o direito, fomos enxertados na oliveira.
A oliveira, a raiz dessa oliveira é Jesus. Entretanto, a oliveira não é Jesus, é Israel. Jesus não diz que ele é a oliveira, ele diz: eu sou a videira verdadeira. A oliveira é a nação de Israel. A seiva, que fala lá em Romanos 11, todos ficaram participantes de uma mesma seiva, é os nutrientes, as promessas que vieram, que o Danilo leu aqui nessa noite. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que é essa seiva? O que é essa oliveira? Que a raiz é Jesus. É Abraão, Isaque e Jacó. São os patriarcas que deram origem à nação de Israel. E a seiva é os nutrientes. Todas as promessas de Abraão são extensivas para nós, para a igreja, para os salvos. Mas o judeu não consegue ver. Então, irmãos, nós precisamos amar ou odiar Israel? Amar, porque por eles veio a salvação. Eles se endureceram em parte, a Bíblia diz. Então Paulo está deixando bem claro aqui, até hoje. Agora olha o versículo 16. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Quer dizer, eles vão ser libertos desse véu, da ignorância, né? Olha o último versículo, 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando, como em um espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Paulo fecha aqui, né? Porque ele vai até o versículo 9, o capítulo 9, o seu discurso dizendo: o Senhor é o foco do meu ministério, o Senhor é a nossa glória, e de glória em glória nós vamos sendo transformados. É o Senhor que me chamou, ele está dizendo. Eu prego com essa convicção. Jesus é a referência do meu ministério. Então, irmãos, vocês entenderam agora por que Paulo era tão rejeitado? Agora, será que vocês conseguem entender um pouquinho por que nós aqui dessa igreja somos tão rejeitados? Aclarou na mente de vocês aí? Por que essa igreja é tão rejeitada? E não só aqui, mas igrejas que tem a nossa linha é tão rejeitada. Conversa com o pastor Paulo Júnior, vai lá em Franca fazer uma visita para ele, senta com ele lá e diz: pastor Paulo Júnior, seu ministério é fácil, o senhor tem rejeição aqui nessa cidade? Sabe como ele é chamado lá? De doido. Não procura o Paulinho, não chama ele de pastor Paulo, procura o Paulinho não, que ele é doido. Esse homem é doido. O nível de rejeição dele é altíssimo. É o mesmo que aconteceu com Paulo. Conosco aqui, irmãos, nós temos um nível de rejeição alto, porque a mensagem que nós pregamos, ela é uma mensagem confrontadora. Não é fácil de uma pessoa largar a vida que ele está vivendo lá fora, ou se ele está em outra igreja, que não tem os princípios que nós temos, e ele vir aqui e sentar aqui e ouvir esse tipo de pregação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, vamos orar. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa palavra, e que o Senhor